Paz de Deus a todos os ouvintes, meus irmãos em Cristo Jesus. Então, outra nova mensagem de Deus. Agora é para os cristãos, cristãos excluídos da congregação cristã no Brasil. Aqueles que pecaram, adultério, fornicação e pararam, somente os que pecaram, E por dito a eles que não tinham mais salvação para eles. Você pisou ao sangue do Filho de Jesus, então para você não tem mais salvação. Mas eu vou afirmar pela palavra de Deus, tem salvação, sim. Está na carta do apóstolo Paulo, 1 aos Coríntios, no capítulo 5. O apóstolo Paulo escreveu, dizendo: para vocês que pecaram, irmãos e irmãs, que foram da congregação, e disseram para vocês o ministério, que vocês não têm mais salvação, que não tem mais jeito, por que não tem mais jeito? Se o juízo pertence a Deus. Deus disse: eu vos julgarei, adúlteros e adúlteras, eu vos julgarei, te diz o Senhor. Está escrito no livro de Ezequiel, capítulo 18. O Senhor diz: eu vos julgareis, E no livro de Tiago, capítulo 4, diz: adúlteros e adúlteras, eu vos julgareis, O Senhor Deus que vai julgar. E que está escrito em livro de Ezequiel, capítulo 18: a alma que pecar, essa morrerá. Mas se o ímpio, o homem, a mulher, ímpio, pecador, viver no pecado, permanecer no pecado até o fim, então essa alma morrerá. Está dizendo lá, mas se o ímpio realmente se converter de todas as suas transgressões que cometeste, todas as suas iniquidades, impiedade que cometeste, e obedecer, praticar a justiça, certamente viverá, diz a palavra de Deus, diz o Senhor dos Exércitos, viverá. E se o justo deixar de praticar a justiça, justiça, obediência à palavra de Deus, ajudar o próximo, ao aflito, ao faminto, se desviar do caminho do Senhor, certamente morrerá. Realmente está escrito no livro de Ezequiel. Certamente morrerá o justo se ele desviar de sua justiça. Mas se ele se converter novamente da sua injustiça e se converter ao Senhor nosso Deus e praticar a justiça, e guardar a palavra de Deus, certamente viverá novamente, não morrerá. A palavra de Deus diz: morrerá, algo que pecar, morrerá. Se você permanecer no pecado, se praticar o pecado e morrer no pecado até o fim da sua vida carnal. Então sua alma morrerá. Aí realmente é só o juízo de Deus mesmo. Aí só Deus para ter misericórdia. Mas enquanto você está entamerado de carne aqui, em vida carnal, você tem chance, você tem tempo para você buscar novamente a salvação de sua alma. Ouviste, irmão ou irmã, que foi da congregação cristã no Brasil, e os irmãos ministérios, anciãos, cooperadores da igreja, diz para vocês que vocês não têm mais salvação. Vocês que conhecem pessoas que desviaram da congregação, compartilhem os meus vídeos para elas, para saber que elas têm retorno sim. Eu vou pregar aqui e mostrar aqui que tem retorno. Desde que a pessoa se arrepende novamente de todos os seus pecados, Jesus que disse, no segundo evangelho de São Mateus, ele diz: aquele que não ajuda comigo espalha. Então, o Senhor Jesus foi pastor das ovelhas. E o Senhor Jesus, Deus, deu dom de pastor para os homens na terra, para pastorear as ovelhas. Igual Jesus Cristo Deus deu dom para Pedro, para o apóstolo Pedro, Ele teve o dom, Pedro, João, Tiago, Paulo, todos tiveram o dom de pastorear as ovelhas. Eles pregaram e anunciaram o evangelho de Jesus Cristo e pastorearam elas. A que estava parada, a que estava fraca, a que estava saindo do caminho, ele foi lá e anunciou novamente. E falou: não pare, caminha. E ajuntou, aconselhou, fica no caminho. A salvação é em Jesus Cristo. O mundo, você viver no pecado, não terá salvação. Você vai viver no pecado, no mundo é só ilusão. E ele foi pastor, eles pastorearam as ovelhas. Então, o que nós temos que fazer hoje também, pastorear as ovelhas. Deus deu
a missão para cada ancião cooperador, diácono, pastor, para pastorear as ovelhas, para juntar as ovelhas e não espalhar elas, né? E não dispersar elas. Para espalhar elas, sim, guardando para Deus, espalhar para que progride, para que cresça a obra de Deus na terra, mas não dispersar a ovelha obediente, a ovelha rebelde, falando em comparação materialmente, o pastor materialmente. Tudo ele forma o curral para acolher suas ovelhas. Ali das ovelhas tem a ovelha obediente, a ovelha gorda, a ovelha magra, a ovelha ferida, doente, ovelha sadia, tem tudo ali. E nem por isso o pastor a despreza, nem por isso o pastor tira uma que era ovelha e deixa ela para o mundo, para o lobo vir e arrebatar, matar, dispersar, estraçalhar. Não. No meio das ovelhas do pasto do pastor, tem a ovelha brava, tem a ovelha mansa, tem a ovelha gorda, magra, doente, saudável, tem ovelha de todas as espécies, desobediente, que tem que dar uma chacoalhar, uma varinha, uma açoitada de varinha para ela ficar no curral, senão ela sai fora do curral, foge. Assim Deus quer que os homens na terra que estão na frente do povo de Deus façam isso também. A ovelha que está desobediente, a ovelha simboliza as pessoas. Que está desobediente, afastou, está brava, está irritada, né? Está rebelde. Os irmãos ministérios da Congregação Cristã no Brasil, cooperadores anciãos, tem que ir atrás dessas ovelhas, tem que ir atrás dessas pessoas, desses homens, dessas mulheres, casados, solteiros, solteiras, moço e moça. Os irmãos têm que ir atrás. O Senhor disse: apacentai o meu rebanho, apacentai as ovelhas. Jesus que disse, segundo o Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, ele disse: apacentai as ovelhas. Como os homens não apacentam as ovelhas, ele disse: sois mercenário e ladrão e salteadores. Jesus disse: eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas ele deu também dom aos homens, dom de pastor. E deu dom aos homens, dom de pastorear. Não que os homens são pastores, não. Deus deu o dom de os homens pastorear as ovelhas. O que é pastorear? Ir atrás das ovelhas, pastorear, ensinar a doutrina, ensinamento, a palavra de Deus na igreja e fora da igreja. Mas se tem alguma irmã que não está indo na igreja, está fraca, está faltando no culto muito, o que o ancião operador tem que fazer? Tem que ir atrás, o pastor tem que ir atrás dessas ovelhas para ver o que está acontecendo, porque ela parou, porque ela não foi no culto, já tem uma semana que ela não vai no culto, tem 2 semanas, um mês. O pastor, Deus deu dom para os homens para pastorear, para apacentar as ovelhas. Jesus disse para Pedro: tu me amas? Pedro disse: sim, Senhor, te amo. Outra vez Jesus Cristo perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pela terceira vez, Jesus Cristo perguntou para Pedro: tu me amas? Então Pedro se entristeceu. E pela terceira vez: Senhor, pela terceira vez tu me perguntas. Sim, Senhor, te amo. Aí Jesus Cristo diz: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Quer dizer, o Senhor Jesus deu dom para ele, deu autoridade para ele, ousadia. Apacenta minhas ovelhas, porque quando Jesus Cristo morreu no madeira da cruz e morreu, né, no madeira da cruz, morte e morte de cruz, o que aconteceu? Os discípulos dispersaram tudo. Pedro, João, Tiago, todos voltaram aos costumes, né? Somente João e Maria ficou nos pés de Jesus até o fim. Esses honraram Jesus Cristo até o fim. Eles ficaram nos pés de Jesus, João e Maria. Mas Tiago, Pedro voltou às redes, outros dos apóstolos e discípulos também voltaram, né, seus costumes, né? Então Jesus Cristo teve que aparecer para Pedro. Aí quando veio a conversão, né? Aí quando Jesus Cristo converteu Pedro: se tu me amas, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Então ele foi apacentar. Minhas ovelhas estão dispersas. Jesus Cristo deu dom aos homens, deu dom para Pedro, não só Pedro, mas para João, Tiago, Paulo, deu para Barnabé, Bartolomeu, para Judas, para todos os apóstolos, todos os discípulos. Deus deu por Jesus Cristo o dom de pastorear as ovelhas, principalmente para Pedro. Diz: Pedro, vai, através de ti, Pedro, eu apacentarei, como falo, eu construirei a minha igreja através de ti. Através de ti, Pedro, eu construirei a minha igreja.
e o diabo não prevalecerá contra ela. Então o diabo não vencerá a igreja de Jesus Cristo que está na terra. Não vencerá. Ele vai batalhar, né? Vai perseguir, mas não vencerá a igreja de Cristo. Então, naquele momento que Jesus Cristo falou para Pedro, Jesus converteu a Pedro. E aí realmente eles tornaram de discípulos para apóstolos. Eles começaram a anunciar, pregar o evangelho a todo mundo com ousadia, já não tinha mais medo, porque eles viviam escondidos, né? Por causa da perseguição dos sacerdotes, dos escribas e fariseus. Depois Deus deu ousadia, deu coragem para Pedro, que Pedro se acovardava muito, tinha medo, né? Então todos estavam escondidos, temendo. Então Jesus teve que aparecer para Pedro, João, Tiago, apareceu para Tomé, que duvidava. Então Jesus converteu todos eles. Então aí que eles se tornaram apóstolos, que no começo eles eram apenas discípulos de Jesus, seguidores de Jesus. Depois eles se tornaram, foram apóstolos, porque eles foram convertidos por Deus, por Jesus Cristo, eles se tornaram apóstolos e anunciaram a palavra de Deus com ousadia e com autoridade, sem temer os escribas e fariseus, sem temer ninguém, sem temer homem nenhum. Como está escrito em Atos Apóstolos, capítulo 2, versículo 78, né? Foi quase 3.000, né, almas convertidas pelo discurso de Pedro e João. Não é mesmo? Foi quase 3.000 almas, se não me engano, quase 3.000 almas ouviram, né, que Pedro e João diz: varões israelitas, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Tem muitos aqui creram e Deus pelo Espírito Santo batizou eles em evidência de novas línguas, né, e falaram novas línguas e converteu muitas almas naquele tempo. E eles se espalharam para outros países para anunciar o Evangelho. Por toda a Judéia, por todo fora do país de Jerusalém, todos foram sem temer a morte carnal. Foram anunciar e pregar o Evangelho. E ó, Deus foi crescendo na terra. Então eu vou fazer a leitura aqui. Primeiro aos Coríntios, que o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 5, diz: a impureza da igreja de Corinto, repreensões e exortações. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como haver é haver. Quem abuse da mulher de seu pai, estáis inchados, e nem ao menos vos entristecestes, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Viu? Aos que pecarem e se arrependem dos seus pecados, se organiza e volta para o caminho do Senhor, volta para a igreja, volta para o caminho do Senhor, aos que pecarem, né, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Está escrito aqui, ó. Como vocês, anciãos e cooperadores da congregação, excluem as pessoas, né, sentenciando elas, dizendo que elas não têm mais salvação, que a letra mata, o espírito vivifica. Você vai dizer lá em 10 aos Hebreus, né? Não há expectação horrível de devorar os adversários, né? Que não tem esperança. A letra mata, o espírito vivifica, irmãos. Acolhei, Jesus que diz: aquele que não espalha, aquele que não espalha comigo, aquele que não ajunta comigo, espalha, Jesus que diz. Vocês estão espalhando. Jesus que diz para acolher, o Senhor diz para acolher uns aos outros. Jesus que diz, perdão. Jesus Cristo diz para nós acolher uns aos outros. Jesus que diz para nós ajuntar uns aos outros. Jesus Cristo diz para os fariseus e hipócritas: vocês estão sendo fariseus e hipócritas, vós, anciãos e cooperadores da congregação que estão no Brasil. Examinai bem, veja bem, se vocês não virem juízo, vocês vão ficar de fora. Jesus te disse para ajuntar
e não espalhar. Jesus que disse para os escribas e fariseus lá: quem comigo não ajunta, espalha. Vocês estão do lado de quem? De Jesus Cristo ou dos escribas e fariseus? Pelo que vocês estão fazendo, vocês estão do lado dos escribas e fariseus. Vocês não estão do lado de Jesus Cristo. Jesus Cristo disse para ajuntar. Quem comigo não ajunta, espalha. Uma alma pecou. Está escrito lá em aos Romanos, né? Romanos não, aos Hebreus, capítulo 10. Que não há salvação aquele que peca, não tem a expectação horrível de devorar os adversários. Assim está escrito lá. Mas aqui está escrito também lá. No final daquela palavra. Aqui está escrito. Está escrito assim: Deus julgará o seu povo. Né? Deus julgará. E outra vez, Deus julgará seu povo. Deus vai julgar seu povo que pecou. Deus julgará o povo de Deus que está no coração, que pecou de adultério, de fornicação, de pecado de adultério, de idolatria. Você está dizendo aqui que o Senhor vai julgar, você não está dizendo que o Senhor vai condenar, e nem está dizendo que o Senhor já condenou. O Senhor julgará, e outra vez, Deus julgará seu povo, o Senhor julgará seu povo, está lá, segundo o Evangelho, está lá aos Hebreus, capítulo 10, e vocês já condenam eles. Então veja bem, volte atrás vossas palavras, anciãos do Criador, volte atrás, enquanto é tempo, que um dia de juízo o Senhor Deus vai cobrar de cada um de vós. Que vocês não foram atrás das ovelhas que caíram, das ovelhas que se machucaram. Vocês falam que elas não têm mais salvação, sendo que a salvação está em Jesus Cristo. O perdão está com Deus e perdoa quem quiser. Acolhe, vocês têm que fazer anciãos cooperadores. Compartilhe esse vídeo para essas pessoas, para os anciãos que vocês conhecem. Compartilhem. Vocês têm que acolher essas almas que pecaram. Acolhe elas. Ajunte elas tudo. Faça parte de vocês, acolhe elas. E entrega na mão de Deus. Vai, Senhor, está nas tuas mãos. E que tu achar que deve perdoar e firmar, tu perdoa e firma. Que tu não achar, está em tuas mãos, Senhor. Tu é o dono da salvação. Tu tem o poder para salvar, perdoar e condenar e justificar. Está tudo na mão de Deus. Deus tem o poder de salvar a alma e Deus tem o poder de matar a alma e jogar no inferno. Tudo está na mão de Deus. Com Deus está o poder de salvar, perdoar e condenar. Deus não colocou na mão de vocês, anciãos imperadores, para julgar e condenar. Não colocou. Acolhe essas ovelhas tudo para o curral, que é o caminho, para a igreja, para pés. Caminham, firmem. Aí vocês vão poder dizer que vocês fizeram a parte de vocês. Caso contrário, vocês não estão fazendo a parte de vocês. Façam isso. O Senhor diz: apacentai minhas ovelhas com amor. Vocês não estão apacentando as ovelhas com amor, vocês estão apacentando as ovelhas com açoite, com ira. Não pode, apacenta as ovelhas com amor, Jesus que diz: apacentai as minhas ovelhas. Jesus que diz para Pedro: apacenta, tu me ama, Pedro, então apacenta as minhas ovelhas. Assim o Senhor Jesus pergunta para vocês, diáconos, anciãos, cooperadores, igreja da Congregação Cristã no Brasil: vocês me amam? Apacenta minhas ovelhas. Vocês podem julgar que aquela ovelha que pecou, ela não vai entrar no céu. Como vocês podem garantir isso? Vocês podem garantir? Será que o homem e mulher até pode garantir? Será que o ancião, o cooperador, o diácono, o homem da piedade, a igreja pode garantir que aquele que pecou vai para o inferno? Como vocês podem garantir isso? Não pode, nem vocês podem garantir isso. Nenhum. Que pode garantir a salvação ou condenação para alguém, para quem pecou ou não pecou ou está caminhando, é Deus. Deus é o juízo. Vocês estão fazendo um juízo, estão colocando no lugar de Deus para julgar, para fazer juízo. Deus é o juízo, no dia do juízo. Ele julgará e condenará quem ele quiser. Ele pode perdoar também quem ele quiser. O perdão está com ele. O reino do céu é de Deus, não é dos homens. O reino é de Deus. Ele perdoa quem ele quer, ele salva quem quer e coloca no reino dele do céu quem ele quer. Não é quem nós quer, não é quem tu quer ser um cooperador jovem, cooperador oficial, por ter a igreja de Cristo. A igreja de Cristo que está na congregação. A obra é de Deus. Deus perdoa quem ele quer e salva quem ele quer e condena quem ele quer. Então, vamos acolher essas ovelhas que pecaram e vamos deixá-las na mão de Deus, para nós no dia de juízo não ser reprovado também. Ser reprovado. O Senhor disse: um pouco fosse fiel, filho meu, no muito te colocarei. Vocês não guardam
não acolhe essas ovelhas, o que o Senhor vai dizer para vocês? Você, ó, obreiro mau, negligente, né? No pouco tu não foste fiel, né? Porque não colhesse aquelas ovelhas. Tu julgaste e condenaste aquelas ovelhas? Não sabeis que o juízo está na minha mão? Não sabeis que na minha mão está o poder de salvar, perdoar as ovelhas? Está nas minhas mãos. Eu que decido de juízo quem perdoa, quem eu vou perdoar e quem eu vou salvar. Não é vós que decide. Eu não dia o direito, o dom para vocês condenar ninguém. Eu não dei o poder para vocês julgar e condenar alma nenhuma, ovelha nenhuma. Eu não dei para vocês. Então, olha o Senhor diz, mal, negligente servo, apartai vós de mim, que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Né? Lançá-lo-ei no fogo, na fornalha do fogo eterno. Ali haverá pranto e ranger de dente, onde o bicho não morre e o fogo não se apaga. Então vamos obedecer, vamos ser obedientes à palavra de Deus, de verdade, para que um dia não sejamos reprovados por nosso Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Está escrito aqui, não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Veja bem aqui, o apóstolo Paulo, ele não pôde estar presente, conforme está escrito aqui. Está ausente, ele não pôde estar presente na carne, mas esteve presente no Espírito. Como ele disse, né? Está escrito aqui, como eu já acabei de dizer. Então, o apóstolo Paulo era superior a vocês, anciãos e procuradores. Ele não julgou nem condenou. Ele disse, né? Aos que pecarem, né? E se arrepender dos pecados, se organizar, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, como estava dizendo, né? O apóstolo Paulo não fez juízo, né? Ele disse, né? Não é boa a vossa jactância, né? Para aqueles irmãos e irmãs que naquele tempo, né? Na igreja de Corinto, estava em prostituição. Ele disse, né? Não alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Visto não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgais vós os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Vocês podem até dizer, essa parte aqui também, né? Tirai, pois, o apóstolo Paulo falou, né? Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Quem é esse iníquo? O iníquo é aquele que peca, seja pecado de adultério ou fornicação. Peca e traz dano à obra de Deus, traz prejuízo na obra de Deus. Ele peca e depois vai para outras igrejas, outras cidades, outros estados, fazer as pessoas pecarem, fazer os cristãos pecarem e jogar para o mundo pecado. Essas pessoas que têm que ser tiradas, porque ele peca e não se arrepende dos seus pecados. Ele peca e não se arrepende das suas prostituições, das suas bebedeiras, bebedices, prostituições, idolatria, e não se arrepende. Então, esse sim tem que ser tirado no meio do povo de Deus, com certeza, como está escrito aqui. Tem que ser tirado no meio do povo de Deus, da congregação.
e até outras denominações também. Eu concordo com vocês, irmãos anciãos e cooperadores. Mas se aqueles que se arrependem dos pecados e quer se organizar, vocês tiram o direito dele, vocês tiram a liberdade dele na igreja e não dá direito dele e dela nada na igreja, isso vocês estão cometendo erros ao qual Deus vai cobrar gravemente de vocês no dia do juízo. Então, apacentai as ovelhas do Senhor, apacentai o rebanho do Senhor na terra, que é a igreja de Cristo. Como disse, como vós podereis julgar? Vocês têm o espírito de discernimento para discernir? Não tem. Vocês podem ter certeza que aqueles que pecaram vão para o inferno. Vocês podem garantir? Não, vocês não podem garantir. Somente Deus pode garantir. Então, vocês têm que fazer, como já disse, acolhe essas ovelhas que pecaram. Vão atrás de cada uma delas. Faça parte de você, faça a parte de cada um. Faça a vossa parte, que Deus vai fazer a dele. Se Deus achar que todas essas ovelhas que pecaram voltaram e tem que firmar, isso depende de Deus. Isso quem decide é Deus. Não vem de vós que tem que decidir se essas ovelhas vão firmar na graça ou não. Isso vem de Deus, é Deus que decide quem ele vai firmar. Ele que vocês trazer de volta, aconselhar elas. Vocês aconselhar elas não quiser voltar, aí vocês lavam as vossas mãos. Vocês fizeram a vossa parte. Mas se vocês não foram atrás delas, não acolheram essas ovelhas, como Jesus disse, né? Aquele que não ajuda comigo, espalha. Então, acolhei elas, faça a vossa parte, porque a palavra de Deus, a letra mata, o Espírito vivifica. Vocês têm certeza que o Espírito Santo de Deus não vai vivificar essas almas? Traga elas de volta e deixe na mão de Deus, que Deus vai achar graça de vós. E vocês vão estar fazendo as vossas partes, vós anciãos, cooperadores, bispos, está fazendo a vossa parte, e Deus não lançará vocês fora no dia de juízo. Então, faça a vossa parte e Deus vai fazer a dele. Então, ouvi a palavra de Deus, obedeçais também. Cumpre a vossa missão na terra, como diz Cristo, como Pedro cumpriu, ele apacentou as ovelhas. Seja pecador ou não, ele apacentou. Então, apacenta as ovelhas de Jesus Cristo. Apacente todas. O que for de Jesus Cristo, vai firmar. Novamente, que não for, está na mão de Deus. Vocês não podem lançar elas fora. Vocês lançam as ovelhas fora, julgando elas, já sentenciando, dizendo que elas não têm na salvação. Você usa o versículo da Bíblia para matar, para abater, para magoar as ovelhas, as pessoas. Vocês têm que entregar elas sim nas mãos de Deus, e acolher elas e deixar na mão de Deus. Já tenho falado, até aqui Deus tem dado para falar. Deus seja louvado.